Foi? Irmãos, hoje então é a terceira cena da história de Sansão, tá? Vamos só lembrar algumas coisas importantes. A primeira cena está lá no capítulo 13, o nascimento de Sansão. Nós vimos a condição espiritual de Israel, é a pior possível. São 40 anos de opressão dos filisteus, um povo ali do sul, está com o mapa em mente mais ou menos, região de Judá, o povo do litoral. Os filisteus têm ali 5 grandes cidades principais, e eles estão oprimindo Israel já por 40 anos. É a maior opressão que Israel sofre, e Israel faz o que é mal perante o Senhor, capítulo 13, versículo 1, o que significa idolatria, né? Adultério espiritual. Israel troca o Senhor por outros deuses. O deus dos filisteus é o Dagon, a gente vai ver isso mais para frente, mas certamente Israel se enamorou ali com esse Deus e começou a servir Deus ou outros deuses. Só que o problema aqui dessa situação de Israel é que o povo não clama mais. O povo se acostuma. O povo está acomodado com a situação. Israel não clama mais. Só que a gente tem de um lado o Senhor que é fiel à aliança. E o Senhor não vai deixar o seu povo assim. Então, miraculosamente, Deus envia o anjo do Senhor, na verdade é a segunda pessoa da Trindade, é uma aparição de Deus no Antigo Testamento, para falar com uma mulher estéril, a esposa de Manoá. E então tem toda aquela história, né, do encontro do anjo com a moça, você vai conceber e dar à luz um filho, só que tem algumas exigências. Lembra qual era? Ele será nazireu. O que não pode fazer um nazireu? 3 coisas: cortar o cabelo, tomar bebida forte ou qualquer coisa que tenha uva e contato com o cadáver. Não pode. Ele será consagrado desde o ventre, e a mãe também. Então essa é a condição. Ela ficou grávida de uma forma miraculosa, né? Ela é estéril. Então Deus age, independente da situação do povo, o povo querendo ou não, clamando ou não, Deus age. Deus faz o impossível acontecer ali para que o seu povo seja liberto. Esse é o intento de Deus, o povo ser liberto. Então tem toda aquela história de Manoá com o anjo, né? Manoá é um pouco tapado, assim, ele não percebe algumas coisas. A esposa dele percebe mais do que ele. É alguém que tem uma aparência assim tremenda. Manoá não percebe isso. Manoá pede para que o anjo fale como é que tem que criar o menino. O anjo fala: eu já falei, eu já disse, não vou falar mais nada além do que eu já disse. Então Manoá oferece um sacrifício, ele quer chamar o anjo para comer um cabrito, né? O anjo fala: não vou comer com vocês, mas ofereço um holocausto. E então Manoá prepara um holocausto, oferece, e o anjo sobe na fumaça. Aí então eles percebem que é o Senhor, e eles se prostram. Manoá tem medo que vai morrer. Ela fala: não, Manoá, não morrer, estou grávida, poxa, o Senhor não mataria a gente. Então ele é corrigido pela esposa, e então a mulher dá à luz um filho, chama Sansão, filho do sol ou ensolarado, essa é a ideia, né? E é uma questão interessante porque eles moram ali, a região de Dan está muito próxima a uma cidade chamada Bet-Semes, e Semes, ou Shemin, é sol em hebraico. Então a mulher coloca o nome do filho, parece que tem uma influência de cananeus ali. Ela não coloca o nome do filho de o Senhor me deu um filho, sabe? A gente esperaria isso, né? Poxa, é um milagre. Não tem nada no nome dele que se refira ao Senhor. Isso mostra um pouco da distância profunda de Israel do Senhor. E versículo 24 e 25, versículos 24 e 25 do capítulo 13 dizem que o Espírito do Senhor começa a agitar Sansão desde a infância. Sansão é um cara perturbado desde a infância pelo Espírito do Senhor. Ele é assim, e isso é proposital, né? Então, capítulo 14, semana passada, o tal do casamento, né? Ele vai para Tímina, que é uma cidade próxima dos filisteus ali. Ele vê uma mulher: eu quero essa mulher. E o pai fala: poxa, mas é dos filisteus, não tem nenhuma mulher do nosso povo. Não, eu quero aquela mulher e eu quero. Então você vê, Sansão desonra seu pai, né? Não era prerrogativa dele fazer isso, Sansão. Era o pai que fazia isso para os filhos. Mas Sansão quer, e essa é uma frase que você tem que ter: o que Sansão quer, Sansão faz.
ele é impulsivo, ninguém para ele. Ele é um cara imparável. O que eu quero, eu faço. O que está no meu coração, eu faço. O que é reto aos meus olhos, é reto aos meus olhos. Não importa se não é reto aos olhos de Deus, é o que eu quero. Então ele faz isso, e ele quer essa moça de Tímina, então ele vai atrás dela. No caminho para Tímina, ele desvia e vai para onde? No caminho das vinhas. O que você tem que lembrar? Ele não pode comer uva. E o cheiro da uva é impressionante. Ele vai para um caminho para perturbar mais ele, né? E nesse caminho tem um leão novo que aparece, ele mata o leão com as mãos, ele rasga o leão ao meio, contato com o cadáver. Não está nem aí, o que eu quero eu faço, e é o Espírito do Senhor que faz isso. Essa força é sobrenatural. Lembra que eu falei? Ele não é alguém musculoso. A Bíblia não diz isso. A força dele é sobrenatural, não é natural. Eu imagino Sansão alguém comum, não alguém cheio de músculo. Então vamos lá. Ele faz isso e ele volta para sua casa. Depois ele volta de novo para Tímina para falar com essa moça, e ele desvia do caminho para ir ver o leão morto. Ele quer ver o cadáver, ele quer chegar perto do que ele não pode. E dentro do leão tem uma colmeia, né? Ele pega mel, e raspa o mel e pega com a mão e come, um alimento impuro. Mais uma vez o voto dele está jogado por água abaixo. O que ele deveria fazer? Parar, ir para o tabernáculo, que nem se fala em tabernáculo aqui, né? O pessoal está tão longe, o povo está tão longe que nem adora mais. Ele deveria ir para o tabernáculo, oferecer o sacrifício e falar: ó, eu descumpri o meu voto. Ele nem faz isso, ele não quer fazer isso, nem passa pela cabeça dele, ele quer fazer o que ele quer. Então ele come esse mel e leva para o pai e para a mãe ainda. Percebe que todo o momento de Sansão tem tempo de pensar na ação dele, mas mesmo com o tempo do caminho da viagem, nada para ele. Então ele vai para esse casamento, é um banquete, a palavra em hebraico lá diz para nós que é um banquete com bebida, vinho, só coisa errada. Banquete com bebida, não que o vinho seja errado, tá? Para ele era errado, tá? E a embriaguez é errada, mas a Bíblia não diz que o beber vinho é pecado. A embriaguez sim, e para Sansão no caso, com certeza. Então ele está inquieto no casamento, tem 30 lá companheiros que mandam para ele, 30 filisteus, ele lembra, ele é alguém agitado, perturbado. Eu vou fazer um enigma aqui, está muito em paz isso daqui. Ele faz o enigma com o leão, o que é? Forte, do forte saiu doçura, não é? Do comedor saiu doçura. E aí, se vocês acertarem, vocês me dão, eu dou 30 vestes festivais, se vocês errarem, vocês me dão. Então tem uma aposta aí, e os filisteus não conseguem acertar, e no último dia falou: se você não, para a mulher dele, se você não falar qual é o enigma, a gente vai queimar você e seu pai. E ela chora com ele, você não me ama, né? Você tem que falar, você não me ama. Aí começou, as mulheres aprenderam com ela: você não me ama. Então, Sansão fala para ela fala para os filisteus, e eles acertam o enigma. E Sansão fala: vocês me trapacearam, vocês usaram o que era meu, que é a esposa, para me passar a perna. Então, ele tem que arrumar 30 vestes festivais, era 60, 30 vestes de cima e 30 roupas de baixo. O que ele faz? Mata 30 pessoas longe, 30 quilômetros, ele anda para matar. E mata e traz a roupa, ou seja, mexeu com o cadáver de novo, porque ele mata e pega a roupa dos cadáveres. E entrega, e está resolvido, ele vai embora irado, porque a mulher traiu a confiança dele, e estamos aí, é aqui que estamos, ok? Bom, como introdução do nosso texto de hoje, é importante dizer algumas coisas. O texto de hoje é uma história de ação e reação, vingança, vingança, vingança e vingança. É assim, um que não quer deixar barato, aí o outro também não vai deixar barato, porque o outro não deixou barato, então também não vou deixar barato. Hoje é esse o texto. É vinganças atrás de vingança. São ciclos de vingança, e isso desestabilizou a relação de Israel com os filisteus. O texto-chave que a gente tem que ter em mente hoje é o foco teológico da história de Sansão.
capítulo 14, versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois este, o Senhor, procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O que está acontecendo aqui no cenário Israel-Filisteus? Nada, está em paz. Ninguém tem incômodo. Israel não clama, está tudo bem. Sansão vai e volta de Tímina até a sua cidade tranquilamente. Não tem nada que o impeça. Israel se tornou um povo cananizado. Ninguém se incomoda mais, está mundanizado e não tem mais nenhum empecilho, nada que possa dizer, opa, filisteu é para morrer, hein? Como Deuteronômio disse, entra na terra e mata, e tira. Não tem esse sentimento mais. Filisteu é nosso amigo. Então guarde isso. O Senhor está buscando ocasião contra os filisteus. E qual é a primeira ocasião? Sansão mata 30 filisteus por causa de uma brincadeira de enigma. Começou a desavença, certo? Bom, Deus está colocando inimizade. Isso tem que vir a você um texto em mente. Gênesis 3:15. Palavras de Deus a Adão. Porém a Eva, Adão e Eva, porém inimizade. Quem porá inimizade? Deus está falando com Adão e Eva. Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, entre o teu descendente e o descendente da serpente. Quando tudo parece mundanizado, o povo de Deus está completamente submerso pelo mundo, Deus tem uma promessa: eu vou pôr inimizade. E é isso que Sansão está fazendo, de maneira completamente atrapalhada, completamente pecaminosa, mas é isso que ele está fazendo. O Senhor está fazendo por meio dele. O Senhor está colocando inimizade. E hoje o texto é isso, completamente isso, tá? Deus está realizando o seu propósito por meio de pessoas egoístas, que pensam em si, que são vingativos. Sansão. E é importante lembrar, Sansão está sempre agitado, incomodado pelo Espírito Santo. Sansão é um cara perturbado pelo Espírito Santo para que não haja amizade com os filisteus. Lembra, os filisteus estão em paz com o povo de Israel. Não é para ter paz. Não é para ter paz. Vamos lá então. Então terminamos aí a nossa retrospectiva em Sansão, ficando irado com a sua esposa, sei lá se era esposa ainda, né? Futura ex-esposa, você sabe o que é, né? Ele está irado com ela e ele vai embora para casa, porque ela contou o segredo dele. Não era Dalila, não. Hã? Ainda não, Dalila é o capítulo que vem. É uma filisteia lá de Tímina, da cidade de Tímina, tá bom? Não era Dalila ainda. Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela... Bom, eu vou parar aqui. Então passa algum tempo dessa ira, Sansão fala: eu tenho uma mulher lá. Mas ela não tinha casado no final? Isso. Entregaram ela para um dos padrinhos, para um dos companheiros de Sansão. O pai dela entregou, certo? É isso aí. Guarde isso, já já a gente vai ver isso. Sansão volta para casa irada, abandona a festa, o casamento, e vai para casa. Ela foi entregue. É isso mesmo. Sansão volta para lá. Nos dias da colheita de trigo. Isso é importante a gente falar. Por quê? Dias da colheita de trigo aqui, os estudiosos dizem aqui que está mais ou menos entre abril e junho. É um período em que as plantações estão muito altas e que é muito fácil pegar fogo. Tá? É fácil, é seco, o tempo é seco, o ambiente é seco. Então, as pessoas celebravam ali festas de fertilidade neste tempo. E Sansão pega um presente, aí os homens aí passam para presentear uma varoa, né? Um cabrito, não é um buquê de rosa. Ele vai e pega um cabrito, aí ele vai levar. Certamente para talvez continuar a festa, para oferecer um agrado, né? Isso foi feito lá entre Judá e Tamar, em Gênesis 38 tem lá. Tamar pede que Judá mande um cabrito, ele quer ter relação sexual com ela, ele envia um cabrito, é como se fosse um presente. Isso está dentro ali do contexto, tá? Então, ele fala assim: eu tenho uma mulher lá, eu vou lá.
devia estar com o desejo e ele é impulsivo. Eu tenho lá, eu vou lá. Vou levar o cabrito para dar um agrado, para continuar a festa. E eu quero entrar na câmara da minha mulher. Então é que ela sabe, eu quero ter relação com ela. É isso que é entrar na câmara, tá? Ele quer entrar no ambiente onde o casal teria a consumação do casamento. A intenção era sexual dele. E aí o pai dela fala, ele chega até tímido e fala, não vai entrar, olha lá. E ele diz, por certo, pensava eu que de todo a aborrecias. Eu pensava que você odiava a minha filha. Você foi embora, deixou todo mundo aqui, a festa aqui, de sorte que a dei ao teu companheiro. Aí, Lari, eu dei a minha filha ao teu companheiro, a um dos teus companheiros lá, aos 30. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã mais nova? Curioso, né? Toma, pois, em seu lugar. Então o pai, olha, sua esposa já foi dada para outro. Mas não tem Coca, pode ser Pepsi. É assim, tem a irmã mais nova. Tem a irmã mais nova. A gente sabe que isso lembra de Labão lá, lembra de Raquel e Lia. Labão já fez isso enganando, mas muito tempo atrás. Mas veja, não tem ela. Gente, é Sansão chegou, o cara matou 30. Imagina o pai dela, então. Imagina até o negócio assim. Então, vou te falar uma coisa. Ela já foi dada para outra, mas tem uma coisa para você não ficar sozinho. Então, a situação, para apaziguar essa situação, ele oferece a filha mais nova, né? Imagina o medo do pai dela por Sansão. Então, Sansão lhe respondeu: dessa feita, eu sou inocente para com os filisteus quando eles fizeram algum mal. Olha só, ele recebe essa notícia, ele recusa a oferta da irmã, né? Porque podia ser até bonita, mas ele queria o que ele queria. E Sansão é um cara assim, o que eu quero eu vou atrás e pego, eu faço. Eu não quero a irmã mais nova, eu quero ela. Então isso aborreceu Sansão. Ele diz, e aqui ele fala uma coisa que assim, provavelmente ele entendeu que ele exagerou no que ele fez no passado. Foi lá matar 30 para pegar roupa. Só que agora ele fala, dessa vez não, dessa vez eu sou inocente. Pô, deram a minha mulher para outra. Ele nem pensa, mas ele pensa nele, percebe? Dessa vez eu sou inocente. Para com os filisteus quando ele fizer algum mal. Então ele faz o que é reto aos seus olhos. Dessa vez eu sou justificado. Pegaram a minha esposa e deram para outra. 4. E aí ele começa o seu plano, olha só que interessante. Eu vou voltar aqui para baixar um pouquinho. E saiu. Então ele está no ambiente lá da casa, ele sai, pega 300 raposas e tomando fachos, as virou cauda com cauda e lhes atou um facho no meio delas. Então Sansão tem uma ideia, e aqui, gente, o texto é rápido, tá? Você, poxa, como é que ele pega 300, quanto tempo durou? O texto não fala, não é o propósito de explicar os detalhes. Certamente durou algum tempo, levou algum tempo, e certamente, irmãos, não é algo fácil. É algo sobrenatural que aconteceu aqui. Ninguém sozinho pega 300 raposas. A palavra ali para raposa pode ser chacal também, e é possível que seja tipo um lobo, porque eles andam mais em bando do que raposas. Então é possível que seja um chacal, mas que seja, tá? Ele pega isso, ele pega de 2 em 2, leva quanto tempo para juntar de 2 em 2 uma pessoa sozinha? Ele guardou aonde? Não dá para... Certamente ele colocou em um lugar fechado, né? Se alguém criava isso, não se sabe. O fato é que não é algo natural alguém pegar 300 animais selvagens sozinho, tá? Então, certamente Deus está envolvido nisso, né? Lembra, ele é um homem que mata um leão sozinho. Ele é um homem que mata 30 filisteus sozinho. Ele é um homem que daqui a pouco vai romper cordas novas sozinho. Ele é um cara sozinho, gente. Israel está em um estado de depravação muito grande. Israel nem clama mais. Esse cara é o que vai salvar. E é sozinho mesmo, tá? E aí ele pega essas raposas 300, amarra de dupla e coloca um facho de alguma coisa, taca fogo e amarra e manda sair.
E lembra, algum tempo depois, versículo 1, no tempo da colheita do trigo. Era um tempo seco, conforme os estudiosos, onde fogo se pegava muito rápido. Gente, aqui assim, a gente acha engraçado, mas olha só, é um mal com a criação de Deus, é feio isso. Não é, a gente ri, tudo bem, mas é feio. Ele está destruindo a criação de Deus. Pega animais, ele não está nem aí. Maltrata os bichos, 300. Não é algo bonito, não é? Ele faz isso. Então, tendo ele chegado fogo aos tições, então ele ateia fogo aquilo que ele colocou no meio das caudas, largou na seara dos filisteus e assim incendiou tanto os molhos, que é o que já estava colhido, o que já estava guardado, como o cereal por ceifar, o que estava para ser colhido, e as vinhas e os olivais. Pense assim, do que dependia a economia daquela região? Você entende o tamanho do problema? Acabou a colheita. São 300 bichos pegando fogo, correndo, desesperados. Quem consegue parar isso? E além disso, além da questão econômica, que ele acabou, tem uma questão teológica. Dagon, o deus dos filisteus, falso é claro, é o deus da agricultura. Tem uma questão teológica, Dagon não foi capaz de impedir. Dagon é o deus dos grãos, ou o deus da agricultura. Então, Sansão faz isso e desbanca até esse deus dos filisteus, e isso, claro, foi uma ofensa também, né? Gente, lembra, quem está fazendo isso? 14:4, Juízes 14:4. O Senhor buscava ocasião para trazer inimizade contra os filisteus, porque Israel estava sendo oprimido, Israel estava acomodadíssimo. Tem uma pessoa que fala, filisteu é para matar. Esse cara é Sansão, apesar de tudo. Esse cara, não dá nem para qualificar ele, né? Alguém só fez coisa errada até agora. Uma coisa boa que ele fez, boa não, uma coisa positiva, ele cumpre promessa, né? Precisa de 60 roupas, eu vou lá matar 30 e volto. O resto, gente, é só desobediência atrás de desobediência. Atrás de desobediência, ele não está nem aí para o Senhor. Em nenhum momento ele fala de Yahvé, em nenhum momento ele se importa com os pais, ele é desonroso aos pais, ele maltrata bicho, gratuitamente. Veja, é um cenário de alguém muito ruim, mas que está sendo perturbado por Deus para um bem maior. Mas vamos lá. 6. Perguntaram aos filisteus, quem fez isto? Responderam, Sansão, o genro do Timinita. Timinita que vem de Tímina, a cidade é Tímina. Porque ele tomou a mulher e lhe deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e seu pai. Já tinha prometido, lembra? No enigma, eles falaram, se você não contar o enigma, a gente vai queimar você e seu pai. Você acha que filisteu é tranquilinho? É filisteu, gente. Aí eles sabem quem acabou com a plantação, com a colheita de uva, azeitona e trigo. Acabou o ano. Quem fez isso? Sansão, o genro do cara lá, porque o cara lá deu a filha para outro. Então mata o pai e a filha. Queima vivo. O que aconteceu com o fogo, a plantação, aconteceu com a moça e com o pai. Queimaram as pessoas. Lembra que Abimeleque, filho de Gideão, queimou pessoas também, não é? O que é isso? É uma ação de cananeu, é uma ação de ímpios. Israel estava nesse meio, a ponto do filho de Gideão falar, vou queimar você lá no capítulo 9. A mente de Abimeleque lá era uma mente cananita, de matar com fogo. Não diria nem matar, né? Deus, a vingança é do Senhor, é claro, mas olha só, olha o tipo de mente dos filisteus, olha o tipo de mentalidade. Disse-lhe Sansão, se assim vocês procedem, não desistirei enquanto me vingar. Você percebe que assim, eu não vou deixar barato porque você não deixou barato, então eu também não vou deixar barato porque você não... É um ciclo de vinganças agora. Porque Sansão chega e fala, cadê a minha esposa? Dei para outro, eu vou me vingar. Raposa, fogo. Quem fez isso? Sansão, vou me vingar, fogo neles. Quem fez isso? Então vou me vingar. Olha, é o tempo todo vingança.
o Senhor está longe daqui. Na cabeça de Sansão, e Yahvé está super longe. Então, Sansão percebe que foi algo absurdo, só aumenta a ira de Sansão. 14:4, o Senhor está procurando ocasião contra os filisteus. Ele não contasse Eli, o que aconteceu com o pai e a filha teria acontecido sem revida e sem presença da força. E talvez ele acabaria o negócio, talvez o Sansão ia ficar menos. Enfim, o Senhor está controlando. O Senhor está por trás disso. Por trás de pecado, responsabilidade de pessoas. O Senhor tem as rédeas da história, apesar dos pecados que as pessoas cometem. Percebe a soberania absurda de Deus aqui? Deus está falando, eu preciso criar inimizade. Não dá assim. Porém, inimizade entre tu e a descendência. Gênesis 3:15. O Senhor está fazendo isso. Então Sansão falou, não vou descansar enquanto eu não me vingar. Parece que tem um israelita que fala, filisteu é para morrer. 8. E feriu-os com grande carnificina. Gente, a palavra aqui, imagina os verbos que estão nessa palavra. Desmembrou, tirou, degolou, o que mais? Carnificina, gente. Assim, feio o negócio. Você imagina depois que, a gente não sabe quantos aqui, como é que ficou a situação de sangue, de cabeça, de braço, de tripa, é isso, a palavra é isso. Teve carnificina. Gente, Sansão sozinho. Quem está por trás disso? O ser humano não consegue fazer isso sozinho, a não ser que sobrenaturalmente seja capacitado para isso. Para matar um leão, para juntar 300 raposas. Ninguém sozinho faz isso. O Senhor está por aí. Então, ele se vinga, ele percebe que logo viria uma retaliação, ele vai para uma rocha ali próximo de onde eles estavam, a Tímina, uma fenda e uma montanha, ele se esconde lá, porque os caras vão vir atrás de mim, claro, né? Vai atiçar a ira dos filisteus. Ele foge para esse território que fica em Judá e se esconde numa caverna. Bom, acabou a história. Não, tem filisteu vivo? O que será que eles vão fazer? É só vingança atrás de vingança. Quem fez isso, percebe? Vamos lá, vamos nos vingar dele agora. Aqui. 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. Então lembra-se que filisteus ficavam em planícies, tá? Eles subiram, aqui é questão geográfica, foram para montanhas, onde Judá, o território de Israel estava, o filisteu está no litoral, planícies. Eles saem e vão para as terras de Judá e se acampam contra Judá, se estenderam por Leí, que é uma região ali. Leí em hebraico significa queixada. Já vocês vão entender por quê. Então eles vão para lá. Agora sim, o que um leitor esperaria? Cara, eles foram contra Judá, Judá vai falar, pode vir, a gente vai arrebentar vocês. Começou, vocês estão até agora não tinha nenhum exército contra ninguém, percebe? São 40 anos de paz, sem exército contra ninguém. Pela primeira vez em 40 anos o exército se levanta contra Israel e contra Judá. Vamos lembrar Judá do livro de Juízes, lá no capítulo 1? Quem irá pelejar por nós quando Josué morreu? O Senhor falou, Judá irá. Uma tribo mais forte, a tribo principal, e Judá vai, e com muitas conquistas, lembra capítulo 1? Muitas conquistas, e aí eles têm lá uma falha, que eles ficam com medo de carros de ferro, mas Judá conquista muito território. Judá é um exemplo de uma tribo positiva no livro de Juízes, capítulo 1 pelo menos. Otiniel, o primeiro juiz, é de Judá, ele casa com uma do seu clã, ele é um homem guerreiro, ele é um exemplo de juiz, é um modelo de juiz, é de Judá. Aí você vai andando, capítulo 15. Então, se acamparam contra Judá. Qual a expectativa? Judá vai guerrear. Tipo, Sansão, isso aí, cara, você se levantou, agora a gente está com você. Perguntaram-lhes os homens de Judá para os filisteus, por que vocês subiram contra nós? Responderam, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele o que ele fez a nós. Então,
Judá vai lá, certamente os principais, falam: por que vocês estão acampados em guerra, em posição de guerra contra nós? Sansão fez algo conosco para fazer com ele o que ele fez conosco. Vingança de novo. Rixa pessoal. Os filisteus, veja que não tinha divergência, tanto que Judá se espanta. Ué, gente, não devia ser assim. Percebe? Que Judá devia estar em conflito com o filisteu, que é para tirar. Deuteronômio 7, tirem daí. Mas Judá se espanta: por que vocês estão contra a gente? Não fez nada, está tudo bem entre a gente. Nós somos aqui, vocês dominam sobre nós, a gente nem clama. Né? Se pudesse colocar aí uns acréscimos, estão reclamando, está tudo bem, vocês estão dominando a gente por 40 anos, a gente está quietinho. E aí eles falam: alguém instigou a gente. Então, 3.000 homens de Judá, não foi assim, 5 dos líderes, 3.000, desceram até a filha da rosa de Etã, onde Sansão estava escondido, e disseram a Sansão: eu não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que você fez isso? Que decepção, hein, Judá? Percebe o nível de Judá, como é que está? O quanto Judá caiu? Ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. É um querendo vingar do outro. Sansão tem a mentalidade de um filisteu, percebeu? O filisteu falou, quando Judá pergunta: por que vocês estão aqui? Sansão, a gente quer fazer a ele o que ele fez a nós. Aí perguntou para Sansão: vou fazer a eles o que eles fizeram a mim, mataram a minha esposa, queimaram a minha esposa. Agora veja Judá, irmãos, o ponto aqui é a omissão de Judá, a decadência de Judá. Por que você foi mexer com eles? Vocês não sabiam que eles dominam sobre nós? Deixa o negócio quieto. Isso é um retrato péssimo de Israel. A tribo que era até então a tribo modelo, entre aspas, a tribo ok de Israel, está completamente acomodada com os cananeus. Em vez de enviar um exército aos filisteus, eles enviam 3.000 homens contra quem? Sansão. Eles não enviam 3.000 homens contra os filisteus: ó, vamos ficar agora aqui vocês. Não, Sansão, 3.000 homens contra um. Judá então se contenta com o domínio dos filisteus, estão dispostos não só a substituir o domínio de Yahvé pelo domínio dos filisteus, mas a sacrificar o líder para ficar em paz com os filisteus. Eles são mais obedientes aos filisteus do que a Deus. A gente vai ver isso agora, versículo 12. Isso aqui, palavras dos de Judá. Sansão fala: eu vou fazer a eles o que eles fizeram a mim. Aí Judá responde: descemos, eles explicaram a eles, para te amarrar, Sansão, para te entregar nas mãos dos filisteus. Eles são mais fiéis aos filisteus do que a Deus. Eles não percebem que Sansão é o que eles precisavam para sair da opressão. Judá está cego. Sansão lhe diz: jurai-me que vós mesmos não vão me acometer, vocês não vão me matar. Então, Sansão tem um diálogo agora com os de Judá. Judá assume que a gente veio para te amarrar, a gente não quer problema com o filisteu, está tudo tranquilo, você causou problema, a gente vai te amarrar e vai levar até eles e vai te entregar. Sansão: então jurem que vocês não vão me matar. Gente, o que significa entregar alguém amarrado para um filisteu? O que vocês acham? Sim. Eles vão ficar preso um pouquinho, depois soltam. É do tipo: eu não matei, mas entregou o cara amarrado para filisteu. Vai matar. Vocês mataram. Davi não matou lá o marido de Batseba. Quem matou? Algum soldado filisteu lá. Mas o que Davi falou? Põe na frente. Você quer que ele morra, né? Entregar um cara amarrado para filisteu é mandar para a morte. Eles disseram: Judá, não, somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Fica tranquilo. Gente, isso é povo de Deus, tá? Isso é o povo de Deus. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. Então, acometer aqui é matar. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Então, Judá promete que não vai matar, só vamos te entregar
então vamos chamar com 2 cordas novas. Lembra que quando falou do leão, era um leão novo, né? Estava rugindo. É curioso essas qualidades, essa descrição que o autor dá, que é para dizer que Sansão tem uma força sobrenatural. Não era um leão filhote, não era um leão velho, era um leão novo, com toda a força de um leão jovem. E aqui não eram cordas quaisquer, eram cordas novas, amarrados por homens. Imagina assim, não foi um nó que eu dou. É um nó, gente, assim, é corda forte com nó forte. O que o autor está nos mostrando é que Sansão tem força sobrenatural. É o Espírito que dá força a ele. Então, levando Sansão. Olha o Judá levando Sansão. 14. Chegando a Leí, significa queixada, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Então, veja, imagina a cena, né? Um monte de gente chegando com ela amarrado, os filisteus. Acabar com esse cara aí hoje. Tacou fogo nas nossas coisas. Vamos matar o júbilo, a alegria. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Não é fio de linho, é fio de linho queimado. Assim, sabe que você está por um fio? E suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Assim, se desfez. Parecia, sabe o papel higiênico quando você... É fácil você deslocar assim. Acho que é isso, uma coisa que se desfaz. Espírito do Senhor. 14:4. O Senhor procurava ocasião contra os filisteus, porque ele estava oprimindo Israel. Então veja, não era um cara fortão, ele era alguém sobrenaturalmente forte. Quando o Espírito do Senhor se apossava para uma tarefa, então aconteceu isso. Ele se soltou das cordas como se dissolve alguma coisa já queimada. E aí como é que ele mata esses caras? Gente, é curioso demais. 15. Ele não tinha arma. O que talvez signifique que assim, os filisteus, o povo de Israel estava em paz, ele não tinha um homem que não andava com uma arma. Então, achou uma queixada de jumento, uma mandíbula inferior de jumento, ainda fresca. O que é ainda fresca, gente? Cadáver. Lembrou de alguma coisa? Oh, seu Osmar. Tipo, o cara só faz besteira. Provavelmente um cadáver fresco de um jumento. Ele pega, então imagina assim que tinha músculo, sabe assim, tava um pouco de sangue ainda, pendurado o dente, um cadáver. E alguma coisa curiosa que eu li sobre isso é que uma mandíbula fresca, ela está mais resistente do que uma ossada já seca, que pode bater e quebrar mais fácil. Então, ao mesmo tempo que era uma arma mais forte, era impura. O cara mexeu num cadáver para pegar. E ele não pode, de novo, ele mexeu no leão, ele pegou 30 roupas de 30 cadáveres, ele pegou raposa, tacou fogo, ele mata com carnificina pessoas. Ou seja, a carnificina lá, imagina que ele mata, depois de morto ele ainda está lá enfiando a espada e tirando. É essa coisa, ele está mexendo em morto o tempo todo, mas é isso. Então ele pega essa flechada, tomou e feriu com ela 1000 homens. Sobrenatural. Deus está fazendo isso. E disse, e aí ele faz uma música, olha só. Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Aqui, a gente vê, que música pobre é essa, né? Na língua hebraica, queixada, jumento e montão são as mesmas palavras. É tipo assim, manga e manga, sabe? É como se você pegasse muitas mangas com a sua manga, aí você faz uma música, dá uma boa rima. Com minha manga, peguei muitas mangas. É mais ou menos isso. Com uma queixada de jumento, montão. As palavras são a mesma. Então ele faz uma música aqui, sobre o seu feito. E aí, por isso que aquele lugar se chamou Ramat Lehi. Ele lançou mão da queixada para fazer isso. Então vamos só olhar isso aqui um pouco mais. Peraí, eu vou descer aqui. Uma coisa interessante.
Juízes é um livro cheio de armas improváveis, não é? Juízes é assim. Sangar, que foi um juiz, alguns dizem que foi ou não, matou 600 filisteus, capítulo 3, versículo 31, com uma aguilhada de bois. Uma arma improvável. Eude era um cara canhoto, era improvável que ele tivesse uma arma. Ele tinha uma adaga, ninguém esperava, ninguém revistou ele ali porque era um canhoto. É uma forma improvável de matar. Depois você tem a Jael matando Sísera. Lembra da Jael? Com uma estaca, ela na cabeça dele, ele vai para a tenda dela, ela uma martelada com uma estaca na testa dele. O juiz é cheio de armas improváveis. Aqui é mais uma. É uma arma improvável, curiosa aqui. E outra coisa interessante, não tem nenhuma menção de Judá aqui. Então Judá, vendo o poder, falou, vamos todos, em nome do Senhor. Não, Judá não está lá. Judá não quer problema com as coisas. Sansão sozinho de novo. Tá? Então ele compõe essa música aí, chamando Colina da Queixada. Ramat a colina, montanha da queixada. Ramat Lei, a montanha da queixada. Batiza o lugar assim. Então veja, provavelmente ele batizou isso. Não tem referência a Deus aqui. Deus não está na história ainda. Claro que está por trás, mas você vê que Sansão não reconhece algumas coisas. A mãe de Sansão não reconhece algumas coisas. Ninguém reconhece nada. A gente sabe que Deus está lá mexendo nas coisas dele. 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Opa! Alguém clama ao Senhor. Senhor aí com letra maiúscula, está no papel aí. É Yahvé. Ele clamou a Yahvé e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos. Que oração piedosa de alguém que pensa muito em si mesmo, né? Cara, nem na oração o cara por intermédio de mim, o Senhor deu essa salvação. Eu vou morrer de sede. O Senhor vai deixar que eu morra de sede? Teu servo. Veja que nem na oração o cara tem piedade. É alguém distante do Senhor. Vai deixar que eu morra assim? Então, é uma oração. Cadê o pessoal? Aqui. Não é humilde, praticamente exige que Deus faça, né? Mostra a cegueira dele com relação a Deus. Pela primeira vez eu sei, o narrador mostra aí Sansão falando com Yahvé. Mas é uma questão muito pessoal. Para não morrer de sede. Imagina, matar 1000 homens com uma queixada, ficou com sede, vamos dar um desconto, né? Daria sede. Vai deixar o teu servo morrer por meio de quem? O Senhor? Ele reconhece que o Senhor deu por meio de mim, mas você vai me deixar eu morrer? Sansão lembra muito quem? Israel, né? Israel. Sansão lembra muito Israel, que clama ao Senhor, enfim, lá no deserto. Então ele ora e reconhece o papel de Senhor na vitória, mas a motivação é egoísta. Só que o Senhor é gracioso e o Senhor está mexendo com Sansão para que ele liberte Israel. Sansão está usando, o Senhor está usando um cara desse para que Israel seja livre, para que o povo dele, o povo da aliança, seja liberto, tenha inimizade com a descendência da serpente. E o Senhor dá água para ele. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Eli. Então Deus bate na rocha, ele quebra uma parte da rocha e dela saiu água. E Sansão tem isso lembra Israel no deserto, não é? E Sansão teve Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Então ele se renova. Daí chamar-se aquele lugar em Hacoré até o dia de hoje. Olha só, Deus aprovou o que Sansão estava fazendo, mas não está aqui o juízo de valor, Sansão. Deus está agindo em benefício do seu povo. Ele não está aprovando o que Sansão está fazendo e por isso lhe deu, ele está mantendo o Salvador vivo. Porque é o único ainda naquela terra que pensa, tem que matar filisteu. Judá já não pensa assim. É a maneira que ele achou de salvar o povo de Deus, né? Ele quem? É a maneira que ele achou. Que o Senhor diz, eu vou salvar meu povo por meio de Sansão. Esse cara aqui é isso daí. Agora, ninguém manda o filisteu ficar só na cola dele, né? Ninguém manda. Ele que causou tudo. Mas o Senhor estava por trás disso. Tá. Os filisteus estavam na cola dele porque ele provocou.
Para que fazer o enigma? Porque o Senhor estava por trás disso, o Senhor estava incomodando ele. Então, o que é curioso aqui é que se você for voltando as coisas por que Sansão matou 1000 com uma queixada? Vai voltando. Porque Sansão tacou fogo lá na seara e quiseram pegar ele, mataram o pai e a moça, e Sansão quis se vingar. Se você for voltando, você vai chegar no capítulo 14, versículo 4, que o Senhor estava achando ocasião contra os filisteus. Essa é a causa, essa é a teologia o tempo todo, mostrando para a gente o que está por trás desses eventos. E aí, gente, ele dá o nome disso de o Senhor, não, em Racoé significa o poço daquele que clamou. É para ele o negócio de novo. É sobre ele o negócio. Poço do que clamou. Não é assim, poço que o Senhor deu a... Não, o Senhor não está no negócio. É poço do que clamou. Em Racoré, poço do que clamou. Se fosse hoje, ele ainda ia fazer selfie. Provavelmente. Porque assim, sou eu. Percebe o egoísta que é? E olha como é legal saber esses nomes, que pra gente é em Racoré. Não, gente, em Racoré fala muito sobre Sansão. Ele batizou o negócio como o poço daquele que clamou. O poço do Senhor, sei lá. Não tá. É do que clamou. Ele não deixa a oportunidade de assinar. Ele tem que assinar as coisas, né? E por final aqui, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então, lembra que isso aqui é o fechamento, lembra? Sempre um ciclo fecha assim, mas o ciclo não fechou, porque o capítulo seguinte tem história de Sansão ainda. Qual é a questão aqui? Provavelmente a gente tem a expectativa, tá, então como é que ele morreu? Porque se ele julgou 20 anos, os outros foram, morreu, tananã, julgou tantos anos e morreu, não é? Essa é a ordem. Aqui julgou 20 anos. Como é que ele morreu? Capítulo 16. O autor vai dar a morte dele. Vai dizer como é que ele morreu. Os outros foi, e morreu. E morreu. Aqui vai detalhar como foi a morte de Sansão, que é muito importante. Tem muitas coisas interessantes na morte dele. Mas ele fecha o ciclo, dizendo que, primeiro, ele era um juiz, ele julgou Israel, ou seja, alguém que Deus levantou por 20 anos. Tá? É uma referência aí à duração do seu juizado. Nesse capítulo, nas minhas contas, morreram 4.032 filisteus. Sem contar os que a carnificina, porque não sabe quantos ali. Não era 3.000? Não, 3.000 de Judá subiram para falar com ele. 3.000 de Judá. Na carnificina foram alguns. Centenas, certamente. Não morreu, mas assim, o que eu queria contrastar é que não morreu um judeu até agora. Não morreu um judeu. Apesar da opressão, não morreu um israelita, judeu. Né? Morreu só filisteu. Veja só. Enfim, o que a gente pode tirar de algumas conclusões antes de nós irmos para o nosso final? Bom, o que a gente não pode buscar aqui? Modelo de moralidade. Tá, pastor, quem eu sou aí na história? Provavelmente você é Israel, provavelmente. Você é Judá, que está ok com o mundo. Mas não é esse o ponto da história, percebe? Da gente perguntar assim, quem que eu sou aqui? Porque a gente já quer correr para isso, né? Eu tenho que fazer o quê assim, tá? Eu não posso então não, eu tenho que ser como Sansão? Dá para ser como Sansão? Não, esquece. Não é? É Sansão vingando o filisteu, vingando Sansão. Não dá para usar moralidade aqui. O que o texto está revelando? Deus, primeiro, o texto está revelando o que Deus está fazendo, por meio de um cara desse. Então lembra disso, para o nosso ensino lá. Então a coragem de Sansão não é modelo aqui, a oração de Sansão não é modelo, nem a oração do cara é modelo aqui. O tratamento de Sansão com animais não é modelo. Você não tem Sansão como modelo em momento algum aqui. Tá? Qual é a verdade aqui? Deus está trabalhando por meio de Sansão, para qual propósito? Criar inimizade. Precisa criar inimizade, precisa ter guerra aqui para acabar com esses filisteus. Por isso que aqui a questão é graça, não é? Soberania, misericórdia. Deus está sendo misericordioso demais com ele aqui. Aqui a questão não é comportamental. Tá?
E uma coisa importante que a gente tem que pensar, olhando para Judá, a frustração que a gente tem em ler isso sobre Judá. Às vezes, a igreja, vamos pensar na igreja, está tão acomodada com o mundo, que a gente fala assim, não mexe nisso não, melhor nem tocar nesse assunto, vai dar problema. Um assunto em voga hoje é o homossexualismo, né? Aborto, não mexe com isso não é? Então, acho que a gente tem essa opressão. Vai dar problema. Eles tinham a opressão porque eles tinham medo. Nós também não falamos muitas vezes por medo, porque quem fala muitas vezes paga com serviço, vai mandando embora. Troca escola, transfere lá pro Japão, né? Existem os momentos de sabedoria, mas o que eu diria é uma linha muito difícil da gente perceber às vezes, o quanto a gente está sendo um bom cidadão, o quanto a gente está mundanizado. Você já está assimilado. Qual é essa linha? E aí às vezes a gente fala assim, eu estou sendo sábio. Para não se colocar, para não se posicionar, a acomodação está tanta que a gente cruzou a linha da mudando, pronto, está normalizado, não mexe nesse assunto, vai dar problema. Judá, Sansão, por que você foi mexer, cara? Estava tudo bem. Por quê? Porque eu, assim, se fosse um piedoso, né? Porque vocês foram libertos do Egito. Porque o Senhor colocou a terra de vocês, prometeu essa terra. Acorda para a vida. Não dá para ter amizade com o filisteu. Não dá para ficar tudo bem com o mundo. Não dá para a gente ficar ok. Então, essa questão de Judá há uma aplicação importante para a igreja. O quanto nós estamos mundanizados a ponto de não queremos mexer em assuntos que são espinhosos e vão trazer problema para a gente sim. Mas então, bem-vindos a porém inimizade. Deus que falou isso. Porém inimizade. Não vai ter paz. E é assim que é. Se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vocês. Vocês são meus discípulos. Não dá para viver bem o tempo todo com o mundo. Não dá para viver bem. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. Claro que eu não estou falando aqui para a gente sair daqui hoje procurando encrenca, né? Não, o pastor falou agora você é ímpio, do diabo. Não. A questão é que há coisas que não dá, gente, para a gente aceitar e se acomodar. Mas eu acho que Deus mostra às vezes. Lembre de Judá. Judá não queria problema com o filisteu, mas tinha que ter. Judá está errado, para não querer esse problema. Ok, vamos lá, gente, para a estrutura do texto. Gente, a estrutura do texto é muito legal, porque vai mostrar assim, rapaz, é sobre isso que o texto está falando mesmo. Vamos lá. Estrutura, versículos 1 e 2. Sansão descobre que sua esposa foi dada a outra. Começou aí. E aí o negócio vai... 3 a 5, Sansão se vinga, ateando fogo à colheita, certo? Então começou lá, sua esposa é de outro, eu vou me vingar. 6, os filisteus se vingam, da esposa e do sogro de Sansão queimando. 7 e 8, Sansão se vinga. Percebeu a palavra se vinga aí? Dos filisteus, carnificina. 6, 5, filisteus se acampam contra Judá para se vingarem. 6. Homens de Judá amarram Sansão para entregá-lo aos filisteus. A vingança está aí, em moda ainda. 7. O Espírito do Senhor se aposta de Sansão e este mata 1000 filisteus, ou seja, ele se vinga, com uma queixada de jumento. Sansão clama ao Senhor curado e é atendido o tempo de juizado de Sansão. Já a expectativa da como é que vai ser a morte dele então. Se foi 20 anos, ele vai morrer. Já eu falo a morte. O que tem aqui nessa estrutura? Vingança. E aí, eu sei que talvez você tenha essa vontade de colocar. Sobre o que o texto está falando? Sobre vingança? Dá para dar uma rebuscada melhor e usar alguma expressão usada muito hoje aqui. Sobre o que o texto está falando? É um israelita se vingando de filisteu, que se vinga, que se vinga, que se vinga. Dá um título a isso. Inimizade. Conflito. Percebe que o capítulo 14, versículo 4 está se cumprindo?
Qual é o capítulo 14, versículo 4? O Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Isso está se cumprindo aqui. Se você pudesse dar um título a isso aqui tudo é conflito e inimizade. Que parceiro que o Senhor causou? Isso, mas a gente sabe disso porque o autor nos falou. É uma questão teológica. Mas se você olhar para o texto assim, está tendo conflito aqui. Sobre o que o texto está falando? Sobre conflito. Claro, o Senhor está soberanamente por trás disso. É o propósito do Senhor criar essa inimizade. Tá? Mas eu estou olhando só para o texto aqui. O ensino vai vir do Senhor, precisa. Tá? O ensino vem. Então, sobre o que o texto está falando? Sobre a progressão da inimizade e dos conflitos de Sansão com os filisteus após seu casamento não consumado. Eu coloquei aqui após seu casamento não consumado, só para dar o recorte de onde eu estou. É a progressão da inimizade. Começou essa inimizade, começou lá, não é? Quando ele matou 30 para pegar a roupa deles. Já começou. Por causa do enigma. Então, nada foi à toa aqui. O Sansão foi até Dímina, andou pela vinha, tinha um leão. Nada à toa. O leão foi morto para que tivesse mel, para que ele criasse um enigma, para que no enigma ninguém acertasse e ameaçasse. Tudo isso desencadeou o problema. Então, eu estou falando sobre a progressão da inimizade. Isso bate com o que o Senhor quer fazer mesmo. E dos conflitos. E aí, o que o texto está dizendo, você resuma a estrutura. Vamos tentar lembrar de cabeça aqui. Sansão descobre que sua mulher foi dada para outro. O que mais? Se vinga. Como é que ele se vinga? Com as raposas. O que acontece depois? Vingança de quem? Dos filisteus. O que eles fazem? Queimam o sogro e a... Depois, Sansão, vingança, carnificina. Depois, eles se levantam contra Judá, os filisteus. Vão lá. Judá fala, o que está acontecendo? A gente veio pegar Sansão. A gente pega para você, para não ter problema. Judá pega, mata 1000 com queixada. Tem sede, clama ao Senhor, ganha água, Sansão fica vivo. Veja, o Senhor mantém ele vivo para os propósitos. E ele julga 20 anos. É isso que o texto está dizendo sobre essa progressão, tá? Eu só coloquei em texto aqui, ó. Sansão descobre e tal, se vinga, atirando fogo, eles se vingam, queimando, Sansão se vinga, matando, os filisteus acampam, os homens de Judá amarram Sansão, porém o Espírito do Senhor se aposta de Sansão e mata 1000 filisteus. Sansão clama, é atendido, ele está vivo, é importante, ele julga 20 anos. A gente riu muito e tal. Por que esse texto está na Bíblia? Vai ensinar o que para a nossa igreja hoje aqui em 2024? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você já entendeu que não é sobre moralidade. Seja como Sansão. Não pode ser. Percebe? Por que o autor colocou esse texto aqui, com essas inimizades o tempo todo, para mostrar o que para você hoje aqui, neste dia? Não sei se pode ser, mas para a gente não ficar muito amiguinho do mundo. Se diferente, tentar realmente se afastar do mal e conectar com Deus, né? Porque sempre Deus dirigindo sua vida, não você se mundanizar, viver a sua vida secular, tão secular que é igual a todo mundo. Isso seria eu faria uma aplicação assim, dentro do ensino maior. Há um ensino maior que o autor está dizendo para ele, pessoal, eu estou ensinando aqui isto. No Novo Testamento, você vai ter lá claramente, não ameis o mundo e as coisas do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você tem aqui uma narrativa de uma história em que Deus está por trás. Então, quando o primeiro leitor lá de Samuel que escreveu, leu isso, ele disse o quê? Eu estou entendendo. Isso está me ensinando que é mais do que não ser amigo do mundo. Tem um ensino superior a isso. Deus é soberano. Opa, chegamos melhor. Que Deus, na sua soberania, Ele cumpre seus planos. ótimo. Apesar de Ótimo, seria um resumo conciso do ensino.
da soberania de Deus, ele cumpre os seus propósitos apesar de nós. Isso estaria certo, esse ensino. É um ensino válido. Alguém mais dá uma ideia? Jazi? Mesmo em meio aos pecados de sanção, veio a soberania de Deus aí para preservar a salvação e preservar o seu povo. Excelente. Complementou, para preservar os seus propósitos, é preservar o povo. Ele está querendo, Deus é o Deus da aliança, ele não vai deixar o seu povo. Apesar de sanções. Apesar dos sanções, que é essa palavra, apesar dos sanções que existem, Deus é fiel ao seu povo. Não vou deixar de ter amizade. Tudo bem por aí o ensino do texto? Conseguem entender que não tem moralidade aqui, ensino moral no ensino? O que eu escrevi? Deus continua a realizar seus propósitos em prol dos seus. Excelente. Apesar das ações pecaminosas de líderes e da acomodação mundana do seu povo. Quais essas ações pecaminosas de líderes? Sansão é tolo, é egoísta, é vingativo. Apesar disso, Deus continua a realizar os seus propósitos. E apesar da acomodação mundana da igreja, Deus está... Saiba disso. Deus não vai deixar a igreja ficar amiga do mundo. Isso é a questão dele. E mesmo que chegue num estágio de tanta degradação na igreja evangélica, Deus vai mexer alguma coisa. Ainda que seja um cara como Sansão, um cara que... porque os seus propósitos ele cumpre. Eu só adicionei algo aqui, ó. Deus continua colocando inimizade entre seu povo e o mundo, apesar das ações pecaminosas e da acomodação mundana. Então esse texto fala sobre Deus. O que Deus faz apesar do mundanismo da igreja? O que Deus continua fazendo apesar de líderes tolos, vingativos, ruins? Deus ainda age em prol do seu povo. Ele tem propósito. E não vai deixar a igreja se amigar com o mundo de forma final. Fala, seus guardas. Então, o que estava incomodando a Deus? Era o Deus ou era os filisteus? Porque assim, o que os filisteus faziam ali na cidade era terrível. Eles adoravam Deus deles, que é o Dagon, sacrificavam crianças, não? possivelmente. Então, essa era a incorporação de Deus. Então, tinha que ter uma reação, uma ação. Sim. Lembra-se que os cananeus não eram inocentes, eram inimigos de Deus, matavam crianças, eram adoradores de ídolos. Quando o povo está para entrar na terra, já em Deuteronômio, já em Êxodo, tem ordem: quando vocês entrarem na terra que eu der, tirem todos, não deixem lá. São povos que merecem a ira de Deus. Israel é um instrumento de Yahvé, de Deus, para juízo daquelas nações. O incômodo do Senhor é esse, é justo, é uma ira justa, e ele usa como instrumento seu de juízo um povo, o seu povo Israel, que não é preparado para batalhar nada, é um povo que veio de 400 anos no Egito escravo, mas pela força do Senhor, Israel venceria os inimigos. Então a ordem para Israel, Deuteronômio aí reafirma: entrem, não adorem os deuses deles, expulsem, matem, não fique ninguém, a terra é de vocês, não se afeiçoem com eles. Ordem do Senhor, lei de Deus. O incômodo do Senhor é que Israel não fez o que tinha que fazer, e agora os filisteus estão lá, estão dominando sobre Israel, e Israel está acomodado com isso. Israel está tranquilo, não há nem clamor. Judá fica até surpreso que os filisteus se armaram contra ele. O que vocês estão fazendo com a gente? Fez nada. Há um incômodo do Senhor justo contra os cananeus. Deus precisa puni-los. É da natureza de Deus. E o seu povo é o instrumento para isso. Quer complementar? Ainda lembrando que a manutenção do povo na terra faria vir o Messias, a exato. redenção. Então tinha que ter uma conservação da nação Naquela terra. naquela terra. Agora imagina se o povo se acomoda com os filisteus 40 anos, 80, daqui a pouco não tem mais Israel. Está em xeque as promessas. Deus não vai deixar isso porque ele é fiel. Então
Então, se você tem que fazer algo nos dias atuais de hoje, Deus vai te convidar a você fazer. Por exemplo, O Espírito Santo que habita nos crentes incomoda os crentes para a obediência, que é o Espírito Santo. Mas apesar do esfriamento da igreja, Deus vai levantar pessoas que vão mexer com algumas situações que estão acomodadas. Deus não vai deixar, porque a questão é dele. Ainda que hajamos como Sansão. Infelizmente, se tiver que A haver. gente pode até usar como exemplo a próprio 31 de outubro, a reforma. Isso, ok. Não eram sanções, não eram sanções. Sanções, mas eram falhos. O Lutero tem se você lê as histórias dele, Calvino, puxa, o Lutero falou isso sobre judeus, Calvino, então. Mas foram levantados em momento em que a igreja, que o evangelho estava acomodado em trevas espirituais. Deus levanta pessoas. Não eram perfeitos. O Lutero tinha questões que manteve, mesmo com a justificação pela fé, ele manteve questão de Maria, algumas questões, manteve. Era um católico. Percebe? Mas assim, são homens falhos, líderes falhos, mas que Deus levanta para mexer em alguma coisa. Nos dias de hoje, por exemplo, se nós tivermos que fazer algo, o Senhor usando nós, se você não fizer isso, Ele vai te fazer alguma coisa para você se mexer. Né? Olha, a obediência ao Senhor está aqui, a prescrição para isso. Se a igreja ficar acomodada, certamente, eu creio nisso, a igreja é do Senhor, Ele é o dono da igreja, Ele vai incomodar líderes, vai chamar líderes para incomodar a igreja, vai ter exortações, disciplinas, vai ter momentos ruins, entre aspas, ou melhor, não agradáveis, para que a igreja se mexa. Lembra da perseguição em Atos? Perseguição em Ninguém Atos. queria sair de lá. Veio a perseguição, saiu todo mundo evangelizando, que era o que Deus queria. Todo mundo fosse evangelizado. Um propósito Mas maior, o pessoal queria ficar ali, Deus só mexeu ele. nos... Aí ele criou essa situação. Seus guardas, assim, não é algo que eu posso falar assim, é fatalismo. Como assim? Então quer dizer que se eu ficar tranquilo sem fazer nada, Deus vai mexer alguma coisa. A gente tem a prescrição aqui. Você está pecando. A igreja peca enquanto não faz. Pecado. O Senhor disciplina pecado. Ponto. Isso é uma verdade. Se nós não evangelizamos, o Senhor está incomodado com isso. O Senhor vai levantar alguém para nos incomodar, para tirar da acomodação da igreja, da zona de conforto. E isso não vai ser tão agradável, mas é isso aí. Nós não somos chamados para ficar o tempo todo sendo agradados. A gente tem que tomar um chacoalhão vez ou outra. E Deus faz isso por amor ao nome dele. Essa é a questão, Bia. Por isso temos que buscar a santificação, né? Exato, Bia. Através da palavra. Santificação é ordenada. A gente tem as ordens de Deus, o que fazer. Por que a gente está acomodado, por exemplo, estamos vendo aos domingos sobre a evangelização? Por que a gente está acomodado com isso? Estamos terceirizando essa tarefa para os pastores? Vamos lá, gente, vamos chacoalhar. As aulas estão dando chacoalhões em nós. É isso mesmo que Deus faz, por meio de pastores ruins, pastores falhos. Sansão, que às vezes é um pouco melhor moralmente que Sansão, mas tem suas falhas morais. A questão é... Então, Sansão, né? Hã? Quando ele estava lá na gruta, que Deus tocou para não sair água, que ele estava com sede, viu que depois que ele tomou a água, ele teve mais força. Ali ele recobrou o ânimo, ele estava quase morrendo. Deus proporcionou que ele ficasse vivo. Depois da água, ele não cria força, ele não ganha força, ele simplesmente recobra o ânimo. Ele estava provavelmente muito sedento, a ponto de morrer. Ele reanimou, Deus está poupando a vida do seu libertador. É isso aí lá, tá bom? Pode parar aí, Bia. Ok, gente.